E o Agricultura BR traz agora informações importantes sobre a umidade de solo em importantes áreas de produção do país. Thaís Baroni fez um mapeamento para mostrar como é que está esta situação e é o que você confere agora no Agricultura BR. Olha, nesses próximos dias, a umidade do solo deve voltar a subir bastante lá na região sul. Por lá, a umidade do solo já está elevada nos 3 estados, mas com uma previsão de bastante chuva nesses próximos dias, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, o solo fica novamente encharcado. Com a formação de uma nova área de baixa pressão, as instabilidades se espalham e provocam chuva forte em toda essa área. Nesses próximos dias, há risco para temporais que vêm acompanhados por fortes rajadas de vento e até queda de granizo em algumas áreas. Como a gente observa, chove mais de 130 milímetros lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e mais de 100 milímetros em toda essa área. E na semana que vem, ainda continua chovendo muito forte, principalmente lá no estado gaúcho. Teremos também a formação de um novo bloqueio atmosférico que vai manter as chuvas presas nos 3 estados da região. Em toda essa área, como vai chover bastante nesses próximos 10 dias, a previsão de altos volumes de chuva, como eu disse, o solo fica novamente muito encharcado. Os produtores lá da região sul podem ter dificuldades nesses próximos dias para avançar com as atividades no campo, já que esse solo vai ficar muito úmido. Na região sudeste, a situação será um pouco diferente. Em algumas áreas da região, principalmente na metade sul, ainda continua chovendo um pouco mais e os níveis de umidade do solo se mantêm elevados. Já nessa outra área, principalmente do norte de Minas e do Espírito Santo, onde a umidade do solo até subiu nos últimos dias, a chuva diminui bastante, as temperaturas sobem e é por isso que a umidade do solo volta a cair. Nesses próximos 5 dias, ainda chove de maneira um pouco mais intensa lá no sul de Minas e também no extremo oeste do estado de São Paulo. Nessa região também há risco para temporais com ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. No sul de Minas, como chove bastante nesses próximos dias, os produtores também podem ter dificuldades para avançar com as atividades no campo. Na próxima semana, a chuva ainda continua concentrada nessa área. Lá no sul de Minas também chove, mas é uma chuva que já vem com menos intensidade. Mas como essa chuva será frequente ao longo desses próximos 10 dias nessa área, a umidade do solo fica mais elevada. Só que lá no interior de São Paulo, na região do Triângulo Mineiro, em toda a metade norte de Minas, Espírito Santo e também Rio, a chuva fica bem mais irregular e mal distribuída. E nessa área as temperaturas sobem bastante. Com a formação do bloqueio atmosférico lá na região sul, uma massa de ar quente ganha força na região central do país. E é por isso que em toda essa área a expectativa é de temperaturas bem elevadas nesses próximos 10 dias. Como teremos pouca chuva e calor, a umidade do solo vai voltar a cair. Isso também vale para a região centro-oeste. Somente no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, onde a umidade do solo está um pouco mais elevada, é que chove mais nesses próximos dias e nessa região as condições de solo ficam um pouco melhores. Inclusive, ao longo desses próximos 5 dias, há previsão de bastante chuva em toda essa área e também há risco para temporais com ventos fortes e queda de granizo. Só que nas áreas mais ao norte do estado, em Goiás e também no Mato Grosso, vai chover muito pouco no primeiro e também no segundo período. Na próxima semana, além de pouca chuva, teremos também temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. É por isso que em toda essa área o solo continua muito seco. Na região norte do país, teremos uma situação bastante parecida, principalmente nessa área. Voltou a chover nos últimos dias lá no sul do estado do Pará, a umidade do solo subiu bastante, mas a expectativa ao longo dessas próximas semanas é de uma nova diminuição das chuvas e de uma elevação das temperaturas. É por isso que nessa área a umidade do solo também volta a cair. Nesses próximos 5 dias, a chuva continua mais concentrada lá no extremo oeste da região, onde o solo também está com bons níveis de umidade. Entre os estados do Acre, Rondônia, Pará, Amapá e principalmente no Tocantins, não há previsão de muita chuva nem no primeiro nem no segundo período. Até pelo menos o dia 20 de outubro, continua chovendo muito pouco em toda essa área, as temperaturas também sobem muito e é por isso que o solo continua seco. Isso vale também para o interior da região Nordeste, principalmente oeste da Bahia, sul do Piauí e também do Maranhão. Na semana passada choveu em algumas áreas, a umidade do solo até subiu um pouco mais, mas nesses próximos dias, com a formação do bloqueio atmosférico lá na região sul, a chuva consequentemente diminui em toda essa área. Nessa próxima semana ainda chove um pouco mais no litoral do estado da Bahia, onde o solo já está com bons níveis de umidade.
Chove também em outros pontos do litoral da região Nordeste, mas nessa área é uma chuva bem mais fraca, que na próxima semana perde ainda mais intensidade. Até pelo menos o dia 20 de outubro, também não há previsão de volumes expressivos de chuva na região Nordeste para recuperar a umidade do solo, que ainda vai continuar muito baixa em praticamente todas as áreas. Eu volto com vocês no estúdio.